Neste momento, nós vamos entrar diretamente naquilo que nós consideramos realmente o principal, quando nós culminamos nesta hora com a palavra do Evangelho que entra pelos nossos ouvidos e também a mente de Cristo está ativada nesse momento. Eu declaro a sua mente de Cristo ativada, para você entender esta palavra. Porque o tema ele tem um título muito forte, né? E foi extraído das ministrações do apóstolo José Luiz. Fiquem tranquilos em relação a isso, porque o tema ele é o anjo diabo na tentação de Jesus. Que coisa! Aperta o cinto, o piloto vai ficar aí mesmo. Mencionamos em temas anteriores que há o quê? Anjos do bem e anjos do mal. Lá naqueles lados do Oriente Médio, a gente pode descobrir isso claramente. Claramente. E não é só lá não, aqui também tem. Esta ministração é uma sequência destes estudos e nós vamos a Mateus capítulo 4, verso 1. Preste bem atenção que isso aqui é tremendo que você vai ouvir aqui hoje. Então, Jesus foi conduzido, note a palavra foi conduzido, pelo Espírito, que Espírito? Santo, quem era? Deus, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. É isso mesmo? É isso mesmo. Os detalhes muitas vezes a gente não presta atenção. Foi conduzido, Deus pegou Jesus Cristo e através do Espírito levou ele ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois, isso foi depois que ele foi batizado, tá? Vamos ver o contexto? Vamos ver já o contexto. Hoje, preste atenção, falar em deserto numa cidade como São Paulo, as pessoas ficam... Veja se você consegue estabelecer um cenário em sua mente de um deserto. O deserto da Judéia, ele é um deserto dos mais pedregosos e dos mais terríveis que existem, apesar de ser pequeno. E o Rio Jordão passa exatamente no meio desse deserto. Hoje, nesse dia, 65% de Israel, lá onde está tendo a guerra, é deserto. Jesus foi batizado no deserto da Judéia, próximo à fronteira com a Jordânia, em um local onde o Rio Jordão é lamacento. O que isso importa? Importa. Quando você sai do rio naquele local, você sai do rio depois de ser batizado, no caso Jesus, e ele dá de cara com o deserto. Ao sair da água, Jesus foi para uma casa onde ele morava, provavelmente em Betânia, na Jordânia, onde havia algumas casas, e uns 2 dias depois é que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E a temperatura dominante naquele momento em que Jesus se retirou e foi para o deserto era entre 38 e 40 graus de dia. Porque de noite, esta temperatura ela cai para baixo, muitas vezes em alguns locais abaixo de zero. Então o organismo tem que suportar, que Jesus ficou 40 dias e 40 noites, tente imaginar isso, 40 dias e 40 noites, imagine isso. Primeiro dia, vai no calendário e risca. Segundo dia, ele não fez isso, claro. Terceiro dia, 40. Então deserto, entenda deserto como lugar de prova, porque isso tem a ver conosco. No final desse tema nós vamos falar sobre isso. Jesus foi ao deserto para ser provado pelo diabo. Então Deus fez o quê? Deus disse para o diabo, vai lá e prova o meu filho. E ele foi provado pela palavra do diabo. Olha que interessante.
O deserto é um lugar silencioso bastante para você poder ouvir a voz de Deus sem o ruído e o conforto da cidade. Quando você está na cidade, você ouve. Pode ser a hora que for, até de madrugada, você ouve moto passando, você ouve carro, você ouve de tudo. Mas o deserto é lugar de provação. E observando a Bíblia, nós podemos perceber que quando Deus tem uma missão muito importante para uma pessoa que está no propósito dele, ele leva essa pessoa para o deserto. Abraão, para chegar à terra prometida, sair daquele lugar onde ele estava, e Deus falou, sai daí já, que aí não vai rolar nada. Vai para a terra que eu te mostrarei. Ele teve que passar pelo meio do deserto. Jacó, quando lutou com o anjo, esteve no deserto. Moisés, por 40 anos, esteve no deserto para voltar ao Egito para libertar o povo hebreu. Deus podia ter deixado ele uns meizinhos lá, uns meizinhos. 40 anos, e tinha propósito nisso. Ele tinha que sofrer todas as consequências da prova para aguentar o que ele ia passar no Egito. E a gente muitas vezes não entende isso. Elias ficou no deserto também? Ficou, por incrível que pareça, para fugir de Jezabel. E Paulo, quando foi convertido, ficou 3 anos no deserto da Arábia, que é muito maior do que o deserto de Israel. Analisando 2 línguas originais, aramaico e grego, nós vemos que Jesus foi conduzido sob o Espírito de Deus ao deserto, agora, pasmem, para ficar submetido ao diabo. A gente não para pensar nesses detalhes. Deus levou o filho dele para o deserto, para ficar debaixo das instruções do diabo. Antes, porém, quando Jesus foi batizado, um pouquinho antes disso, ele ouviu uma voz do céu que dizia: Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Veja, Jesus ouviu isso antes de ir para o deserto para ser tentado pelo diabo. Por quê? Porque lá o diabo confrontaria ele com esta palavra. E ele teria que ficar com esta palavra bem gravada em sua mente. Existem 2 tipos para a expressão palavra. Existe a palavra escrita, que é logos, no grego. E existe a palavra falada, que é rema. O que Deus falou ficou na mente de Jesus o tempo todo. E agora nós vamos em frente. Será que Jesus sabia que ele era Deus desde o princípio? Não. Jesus nasceu como uma criança normal. Jesus foi peralta como criança? Pode ter sido. Jesus teve que aprender, ele foi circuncidado segundo a lei judaica, porque ele era judeu. Jesus tinha medo? Tinha. Jesus teve fome? Teve. Jesus teve frio? Passou frio? Passou. Sentia dor quando ele dava uma topada na pedra. Acho que Jesus dizia assim: ah, que alegria, dei uma topada na pedra. Com certeza não. Chorou. Chorou quando ouviu. Quando viu Jerusalém sofrendo debaixo das situações. Chorou muitas vezes. Paulo afirma que nós temos um sumo sacerdote que foi tentado em tudo, mas sem pecado. Jesus não pecou. Ele passou por tudo que nós passamos sem pecar. Isso é uma realidade. Então, se o que Jesus sofreu foi um teatro, então ele não era um sumo sacerdote que poderia sentir o que nós sentimos. Por isso que Jesus passou por tudo. Sofreu na carne, ainda que não sofreu coisas que muitas vezes nós sofremos, mas ele sofreu. Ele se esvaziou. Jesus nunca teve a pretensão de ser igual a Deus. Eu quero que os abençoados saibam muito bem disso. Porque, olha, ele era Deus, mas ele nunca teve a pretensão de dizer: eu
sou Deus, porque ele queria sentir na própria carne o que nós sentimos. Ele teve que aprender pela fé que ele era o Filho de Deus. Ele só começou a operar milagres depois dos 30 anos, já pararam para pensar isso? O primeiro milagre de Jesus foi em Caná da Galileia. Jesus não cometeu nenhum erro moral, mas cometeu erros naturais. O que é um erro natural? Tropeçar numa pedra. Acabamos de falar sobre isso agora. Ele não viu a pedra e tropeçou. Só no batismo, aos 30 anos de idade, Jesus teve certeza exata de quem ele era. Depois que Jesus saiu e foi provado lá no deserto pelo diabo, um anjo, diabo estava ali, concorda? Satanás era um anjo. O pai se calou. Quando ele foi entregue ao diabo para ser provado, o pai não falou mais nada. Nós não passamos por isso? Muitas vezes você está no meio de uma situação, você fala, Deus não me diz nada, eu não escuto nada, eu não estou ouvindo nada. Mas aquilo que Deus disse que você é, tem que estar na tua mente, nessa hora. O pai se calou, e ele ficou só com o diabo por 40 dias e 40 noites no meio do deserto. No meio do deserto de frio e de calor, sem comer absolutamente nada. Por quê? Porque não tinha o que comer e porque não era para ele comer. Mateus 4:3. Vamos começar com as artimanhas do anjo diabo. Veio a ele o tentador e lhe disse, já no deserto, depois de uns 40 dias, sim, 35, 38, não sei, não importa, o negócio estava tremendo. Veio a ele o tentador e lhe disse, se és filho de Deus, alô, diga a estas pedras que se convertam em pães. O cidadão está no meio do deserto, depois de 30 dias, 35, e Deus não fala mais nada com ele. Aí vem o tentador e diz, a gente lê a Bíblia assim, se és filho de Deus, mas pensa assim, você é filho de Deus? Com fome, com sede, todo sujo, areia do deserto em cima, você aí, cadê Deus? Você é filho de Deus? E Satanás não estava ali como um bicho feio, não. Satanás era o quê? Um anjo, que naquele tempo lá era de luz. E ele poderia se transformar em anjo de luz? Sim. Tem gente que interpreta a tentação de Jesus, mas foi a mente dele. Mente coisa nenhuma. Estava ali o anjo de luz chamado Satanás, agora, e deve ter argumentado com ele, Jesus, não fica bravo não, eu sou um anjo, você que é o Filho de Deus, só que olha como é que você está. Mas Jesus ficou pensando assim, se eu sou Filho de Deus, alguns dias atrás eu ouvi o meu pai falando, claro e nítido para mim, tu és meu filho, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Esta palavra levou Jesus a dizer, claro que eu sou filho de Deus. Aí o diabo ficou conversando ali, falando, Jesus, tranquilo, eu posso ter me enganado, mas é que um filho de Deus tinha que estar bem vestido, tinha que ter limpo, tinha que ter um olhar maravilhoso, e eu estou vendo você aí com fome, com sede. O deserto é tremendo. Magrinho, né? Você acha que Jesus estava fortinho? Magrinho, 30 dias sem comer, né? 35, depois 40 no final. E Jesus respondeu para este cidadão, para este anjo, para este demônio, para este diabo, o seguinte no verso 4. Está escrito, porque o diabo chegou para ele e falou, escuta, Jesus está com fome. Está vendo essas pedrinhas que parecem pãezinhos? As pedrinhas parecem pãezinhos. Jesus, transforma essas pedrinhas em pães e está tudo resolvido, você vai ficar melhor. Você vai ter um outro ânimo para viver. E Jesus respondeu, nem só de pão viverá o homem, senão de toda palavra que sai da boca de Deus, que ele ouviu alguns dias atrás, e ele confrontou o diabo com isso. Ele disse, eu ouvi Deus falando,
Ele disse, quando eu estava sendo batizado, está aí o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, diabo, inventa outra. Nem só de pão viverá o homem, senão de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vou ficar mais um tempinho sem comer, deixa comigo, que eu aguento. Então o diabo disse, bom, eu vou inventar outra aqui porque eu preciso dar uma derrubada nesse cidadão. Verso 5. Então o diabo, um anjo, o levou à cidade santa. Ele estava no deserto. Jerusalém também está no deserto, mas não é naquele pedaço ali não. É bem longe dali. E agora a gente vai conversar. Vamos continuar com o texto. E o pôs sobre o pináculo do templo. Que templo? O templo sagrado dos judeus que ficava em Jerusalém. E lhe disse, no verso 6, se és filho de Deus, de novo, lança-te abaixo, porque está escrito, a seus anjos dará ordens a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão ou te susterão para que não tropeces com teu pé em pedra. Ora. A questão aqui é entender que história é essa de Jesus de repente estar lá no pináculo do templo e ele não pediu para estar lá. Ou você acha que Jesus disse para o diabo, me leva até lá no pináculo do templo? Não. O diabo levou Jesus fisicamente ao pináculo do templo lá na cidade santa. Como é que Jesus fez? Como é que o diabo fez isso? Como é que pode? Jesus estava em jejum 300 dias. Fraquinho. Sem condição nem de andar direito. E o diabo o levou ao alto do templo. Pense bem, como isso pode? No colo. No colo? Sim, no colo. O diabo pegou Jesus, levou no colo até o pináculo do templo. Que absurdo? Não, é verdade. E por que no pináculo do templo? Por quê? Porque o templo era o lugar sagrado dos judeus. E só poderia entrar no templo ou subir ao pináculo do templo. Você sabe o que é o templo de... O templo, né? O templo tem um pináculo, tem um domo lá em cima. Só poderia chegar naquele lugar quem tivesse sido lavado e purificado. O judeu jamais poderia entrar no templo sem ter sido purificado. E Jesus estava sujo, Jesus estava mal vestido, Jesus não era o exemplo de alguém que poderia entrar no templo daquele jeito. E aí o diabo jogou uma dúvida na cabeça de Jesus. Falou, Senhor, você está vendo onde você está? Você está aqui no alto do templo. Olha como é que você está. Vestido, sujo, maltrapilho, com fome. Você não tem a mínima condição diante da lei de Moisés de estar aqui. Por isso, pula daí já. Sai daí antes que Deus diga para você que você está em pecado, porque aquilo era pecado. Entrar no templo sujo, para os judeus, era pecado. Jesus era o quê? Judeu. E se você é filho de Deus, joga-te daí para baixo, porque lá embaixo os anjos vão te sustentar. Não é isso que diz a Bíblia? O diabo usou um salmo, né? O diabo usou um salmo. O que será que Jesus respondeu? O que o diabo lançou na mente de Jesus? Uma coisa que lança nas nossas mentes. Culpa de pecado. Má consciência. Ali era Jesus, o próprio Deus. Aqui somos nós, os deuses. E no nosso dia a dia também lançam má consciência em nossas mentes. Olha o que você está passando. Olha o que você está vivendo. Acaba com essa sua vida. Acaba com essa história toda. Chuta o pau da barraca. Joga tudo fora. Deus tem um propósito na tua vida e tem um propósito na vida de Jesus. Então, o que Jesus respondeu? Verso 7. Também está escrito. Deus disse, Jesus lhe disse, também está escrito, não porás o Senhor teu Deus à prova.
Deus disse, Jesus, a palavra que Jesus ouviu lá no batismo, tu és meu filho, ali foi colocado diante do Satanás ali. Ele disse para o Satanás, escuta, é o seguinte, você acha que eu estou aqui por causa de quê? Você acha que eu vim aqui porque eu quis? Você que me trouxe. Eu não pedi para estar aqui. Então, o Pai me disse que eu sou filho dele. E não é você, mente carnal, agora, que vai colocar isso em dúvida, mesmo eu estando nesse lugar, sem estar em condição de estar. Verso 8. Outra vez, terceira, o diabo o levou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. O que está escrito aí? Mostrou para ele todos os reinos do mundo. E disse no verso 9, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Isso é um exagero, porque todos os reinos do mundo não existiam naquele tempo. Todos os reinos do mundo existem nos tempos de hoje. Aí Jesus olhou para a cara do diabo e disse, as nações do mundo ainda não estão aí, mas vão chegar. Mas o diabo estava se referindo, na verdade, àquilo que tinha sido dado a Adão, lá no Éden. Deus disse, tudo é teu, Adão, você vai administrar sobre tudo que está aí. E aí o diabo encarnou em Adão, que a gente sabe que foi isso que aconteceu. E o diabo tentou a Cristo aqui, essa história de, volta para o 8, por favor. Lhe mostrarei todos os reinos do mundo e a glória deles. Qual é a glória dos reinos do mundo? Entenda, para o mundo o que é ser glorioso, o que é fantástico, o que é maravilhoso? Coisas espirituais? Não. O que Jesus mostrou, o que o diabo mostrou para Jesus ali foi, está vendo lá a festa que está rolando aqui? Olha lá o que está acontecendo lá, olha aquele reino tomando outro. Tudo isso vai ser seu, se você me adorar. Tentou a Cristo com a ilusão do poder mundano. Nós somos tentados ou provados com a ilusão do poder do mundo também, em todas as áreas da nossa vida. Não pense logo em situações sexuais. As pessoas têm ideia, já falam em poder mundano, é coisa de adultério. Não! É dinheiro, é poder, é estar na supremacia de tudo, é querer aparecer. Não é verdade? É tudo. Então Jesus, no verso 10, disse para ele, está lá em cor diferente, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e prestarás culto somente a Ele. Então o diabo o deixou e vieram os anjos do bem e o serviram. Porque o diabo não poderia resistir à verdade do Evangelho e à presença daquele que estava ali. Veja só em Lucas 4:13. Lucas foi um pouco mais além. No mesmo texto que Mateus narra, Lucas também narra, 4:13. Quando o diabo acabou toda a tentação, se apartou dele por um tempo. Por um tempo. Não pense que o diabo estava satisfeito. Vou pensar numa estratégia depois, e durante o que vai acontecer por aí, a gente volta a conversar. E ele apareceu por algumas outras vezes em homens endemoniados, em mulheres que passavam por situações de demônio, até o momento em que os demônios pediram que ele entrasse numa manada de porcos, que eles entrassem numa manada de porcos, e tudo mais. Agora o que importa é conosco aqui. Isso aqui é algo que vai ser aplicado, deve ser aplicado em nossas vidas com o entendimento que nós temos hoje da graça. Hoje não há diabo em nosso mundo. No mundo dos filhos de Deus não há Satanás. Não há demônios. Não há diabo. Não há Lúcifer. Não há Beelzebu. Não há nada disso. Mas assim como Jesus, em sua manifestação humana, enfrentou Satanás com a palavra que saiu da boca de Deus, enfrente o seu diabo, que é a sua carne,
com a palavra que sai da boca de Deus para você hoje. E eu falo isso para mim. Claro que todos nós vivemos nesse mundo com a nossa carne, para lá e para cá, ouvindo coisas, vendo situações, enfrentando todo tipo de situações. Enfrente o seu diabo, a sua carne, com a palavra de Cristo ressuscitado, enfrentando as mesmas 3 áreas que Satanás utilizou para acusar Jesus. A primeira delas são as debilidades temporárias. Debilidade temporária. Quem não tem, levante a mão e está livre de tudo isso que nós estamos falando aqui, porque é uma maravilha de vida. A mente carnal me acusa de estar doente. Constantemente. Deu um negocinho ali, estou doente. Não, você não está doente. Não. A mente carnal me acusa de estar pobre ou vivendo em escassez. Parece que a escassez não sai nunca. Para alguns, necessitado, consequentemente, ou de cura, ou de prosperidade financeira, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E muitas vezes a mente carnal me lança de que Deus me abandonou. Onde está Deus aí na sua vida? Não precisa ninguém falar isso para você. A tua mente fala isso para você. Será que tem certeza? Você tem certeza que Deus está aí? Não acontece nada. Acontece, pode procurar aí que acontece. Mas a palavra de Cristo, ou a palavra de Deus, hoje, ela afirma que eu sou o quê? Assim como Jesus é. Filho de Deus, número 1. Diga, eu sou filho de Deus. Então como é que eu vou ouvir a minha carne dizendo que eu sou? Você é filho de Deus? Desse jeito que você está aí, no deserto, provado? Não, eu sou filho de Deus, sim. Passe o que passar, tudo está bem. É por isso que o Evangelho diz que eu sou o quê? Mais que vencedor. Porque Cristo passou por aquilo lá, porque eu não preciso passar por aquilo. Hoje não tem diabo me tentando, a não ser eu mesmo, na mente carnal. E como é que eu resolvo isso? Crescendo em graça. Cresça de glória em glória, em graça, cada dia que passar. E que mais que eu sou, além de mais que vencedor? Sempre, vou começar a primeira palavra. Sempre conduzido em triunfo. Eu posso estar no deserto. Não faça jejum de 40 dias. Nem de um. Algumas horas, intermitente. Não faça jejum religioso. Jesus foi lá por uma missão, por uma razão muito especial naquele momento. E ele era judeu. Muito bem. Sempre conduzido em triunfo. Quando a carne falar, olha aí o que você está passando, você fala, opa, eu sou sempre, diga sempre, conduzido em triunfo. Número 2, que Jesus passou lá no pináculo do templo, a má consciência. Estar em pecado. Foi lançado na mente de Jesus lá que ele estaria em pecado, que ele estava no pináculo do templo, sujo, sem ter se lavado, e etc. e tal. Ele estava em pecado, diante da lei de Moisés. Diante da lei, mas Jesus não estava em pecado. Tá? A mente carnal me acusa de vez em quando de estar em pecado. Eu não vou dizer isso porque vocês estão em graça, vocês sabem que vocês não estão em pecado. Mas em dívida com Deus, alguma coisinha. Eu devia ter feito alguma coisa. Olha, você que está me ouvindo aí pela internet, você que ainda está chegando agora, que não conhece a palavra da graça, de repente você está no sistema religioso. Um pastor já te disse alguma vez aí que você, irmão, você tem que estar aqui, tem que orar, ler a Bíblia e jejuar e fazer vigília, senão você estará em pecado. Não receba esta palavra, porque você não está em pecado. A palavra de Cristo, ela afirma que estando mortos em pecado, não você, mas aqueles que estavam lá no tempo de Jesus e antes da cruz, Cristo nos deu vida juntamente com ele. Isso aqui é um texto da carta de Paulo. Perdoando-nos todos os pecados, anulando a ata dos decretos que havia contra nós. Que ata é essa? Eu estava numa ata lá? Estava, não você. Pessoal, antes da cruz, a ata da lei. A lei de Moisés dizia lá, quem não fizer isso estará em pecado.
mas não somos nós, porque depois que Cristo morreu, o pecado foi tirado da terra. Então, se alguém te falou que você está em pecado aí, abençoado, é mentira, tá? Anulando a ata dos decretos que havia contra nós, tirando-a do meio e cravando-a na cruz. O que Cristo fez? Cravou a lei na cruz e disse, está consumado, eu estou aqui para acabar com isso. Acabou? Acabou. Glória a Deus por isso. Número 3. Agora, e aqui nós vamos terminar. O que o diabo levou Jesus no alto monte? Tem gente que gosta de ir para o monte alto, né? Isso é um perigo. Eu vou lá para ver pauzinho queimando no meio do fogo, eu vou lá para ver o mato queimando, dou uns gritos lá no alto. Cuidado. Para orar, orar, dar uns gritos lá. A sujeição ao mundo da carne. O que o diabo quis fazer com Jesus é dizer para ele, olha, vou lançar no coração dele uma cobiçazinha, uma invejazinha, uma vontade de meter o pé na carne, na jaca e fazer com tudo. Jesus, está vendo as nações aí? Tudo isso é meu. Eu vou te dar se você prostrado me adorar. Está de brincadeira, né? A mente carnal me apresenta diariamente o poder da carne. Sim ou não? Todos os dias, seja na área que for, para que eu os pratique. Mas a palavra de Cristo me apresenta o quê? O fruto do Espírito, que é a única solução, é a única vacina de verdade para eu dominar as manifestações da carne, sejam elas quais forem, as mais tremendas e as mais tremendas ainda. A carne ela é cheia de ardil. Tem momentos em que você olha, a gente já comentou muito isso. Se o diabo estivesse vivo, tem coisas que ele diria, o que esse cara fez, o que esse cidadão fez, eu vou falar com ele para ver se ele me passa a dica, porque aquela ali nem eu imaginaria fazer. Porque a carne do homem, ela é criativa, ela é muito sagaz, e ela faz as coisas com uma suavidade, parece que você está entrando numa maravilha de um paraíso. Quando você vê, você está no meio, quase nas portas já, do inferno que não existe lá fora, só aqui. Então, o fruto do Espírito é a prática pela qual devo me guiar para reinar em vida. Viva no Espírito, como diz Paulo, e jamais satisfareis as obras da carne. Então é isso, amados. Que essa palavra seja vivida por nós e praticada no nosso dia a dia. Nós temos tudo na mão. Nós temos a palavra de Deus, que está onde? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Tem que estar em você. Está em você, está em sua mente. Se precisar usar a Bíblia, use, claro, use. A internet é só dar um clique ali que já vem tudo lá que você precisa ler e etc. Né? Mas com a palavra que está no Evangelho, você resolve todos. Eu ia falar problemas, nós não temos isso. Todas as questões, todas as situações, toda e qualquer circunstância que possa estar sendo vivida em sua vida. Ah, mas tem uma coisa que eu estou passando. O fruto do Espírito resolve. Cresça. Amor, gozo, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão. Fé. Aquela fé ali não é a tua fé, é a fé de Cristo em você. E vai por aí afora. Aliás, domingo que vem, no nosso dia especial, nosso coffee break tremendo, domingo dia 5 de novembro, vamos compartilhar sobre fé e ciência. Fé e ciência. Muito forte. Domingo que vem, como foi forte esse aqui. Tá bom, abençoados? Até lá. Reis completos, deuses santos, família da fé abençoada. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531.
Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.